Olá, queridos professores! É com muita alegria que nós iniciamos um projeto da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos, eu sou professora da classe Jardim na Assembleia de Deus de Blumenau. O que nós vamos passar aqui são algumas ideias, coisas simples, não quer dizer que você precisa seguir à risca, mas são apenas ideias. Nesse trimestre, a revista vai trabalhar com o tema O Meu Amigo Guarda e Cuida do Seu Povo. Será uma lição a respeito da história do povo de Israel. A lição número 1 traz por título O Meu Amigo Envia Ajuda. Como é início de um novo trimestre, eu vou passar algumas ideias para vocês, que vocês podem estar executando na sala de aula. Uma delas é o plano de frequência. Nesse trimestre, nós vamos trabalhar com esse plano de frequência. Como é que funciona? Aqui tem os itens Bíblia, revista, oferta, visitante e versículo. A cada domingo que a criança vem, por exemplo, e traz a Bíblia, ela tem direito a um carimbo, ou pode ser apenas marcado um X, ou colado uma figurinha. E no final do trimestre, aqueles que tiverem mais pontos podem receber um presente. O primeiro e segundo lugar, claro, sempre valorizando a todos os alunos, mas os primeiros colocados podem ganhar um presente melhor. É uma ideia que tem dado super certo na nossa classe e as crianças têm sempre trazido a Bíblia, sempre trazido oferta, têm sempre memorizado o versículo, tem sido muito bom mesmo, vale a pena, porque na idade que eles estão, eles gostam de se sentir motivados, valorizados, e isso é uma forma de motivá-los. Nós também disponibilizamos para as crianças um caderno. O que é esse caderno? Esse caderno vai conter os versículos do domingo, porque na nossa sala a gente não deixa eles levarem a lição para casa, a lição fica na sala, então eles levam no caderno o versículo. A cada domingo eu trago um versículo em forma de cartão, como esse aqui, e eles colam no caderninho. Assim como também eles vão levar lembretes para os pais, vão levar algum recado, algum aviso, todo esse tipo de informação vai no caderno. Então esse caderno é muito importante e eles gostam, todo domingo eles trazem esse caderno para a sala. Uma outra ideia que nós podemos fazer na sala é o painel de aniversário das crianças. Se tem uma coisa que a classe Jardim de Infância gosta de fazer é comemorar o seu aniversário. Eles adoram o aniversário, eles esperam ansiosos pelos dias do aniversário. Então seria bem triste se nós não lembrássemos, né? Então eu fiz esse painel de EVA e conforme é o aniversário da criança, a gente coloca a foto dela ali, para que a gente cante pelo menos parabéns. Você pode dar uma lembrancinha bem simples ou qualquer coisa, um cartãozinho, com certeza ela vai se sentir muito valorizada e muito feliz. É uma ideia bem simples, você pode até pegar moldes na internet das letras, mas eu fiz a mão livre e é bem simples mesmo. Uma outra ideia o ofertório. Eu acho interessante, todo trimestre que se inicia novo, a gente está fazendo uma caixinha de oferta nova. E para esse trimestre eu fiz essa. É uma latinha reciclada, encapada com EVA e colocado um letreiro e coloquei algumas moedinhas e cédulas aqui, todo feito em EVA. É uma ideia bem simples, mas bem legal também, bem bacana. Então vamos para a lição de hoje. O nosso versículo é esse aqui. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. 1 Crônicas 16 e 11. Eu fiz esse cartaz, essa folha, ela vai estar disponível para download. E você vai precisar repetir. A criança vai aprender através da repetição. Repita, repita e repita, até que eles se familiarizem com esse versículo. E quando eles forem aprendendo, uma dinâmica legal que você pode usar é usar uma bola. Você pega a bola na mão, fala o versículo de cor, claro, e daí você vai jogar para uma criança. Essa criança deve pegar a bola e falar o versículo. Se ela não conseguir,
Ajude ela, incentive, fala, depois ela repete, mas jamais constranja essa criança, apenas ajude. E quando ela tiver decorado, tiver falado, você pede para ela jogar para outra criança e assim sucessivamente, até que todas as crianças tenham participado, memorizando o versículo. O objetivo da nossa aula de hoje sempre tem que estar enfatizado. Jamais conte a história só por contar ou só por fazer. O objetivo precisa ser alcançado no final da aula. E o objetivo dessa aula é expressar que Deus, o Papai do Céu, é o seu amigo e ajudador e entender que devemos pedir sempre ajuda ao Papai do Céu. Esse objetivo precisa ser alcançado ao final da aula. Então, sempre foque isso, jamais perca esse foco, porque não adianta simplesmente contar uma história. Eles precisam aprender para colocar em prática na vida deles. Para a história, eu fiz, como ela é uma história bem curta e não tem muitas coisas assim para a gente usar, eu resolvi fazer uma caixa de história. Eu peguei uma caixa simples que eu tinha e coloquei um letreiro em EVA. E esse letreiro eu fiz também à mão e colei na caixa. Você vai poder utilizar essa caixa para contar outras histórias. Aqui dentro eu coloquei alguns itens relacionados à lição. Eu vou passar para vocês alguns itens que eu utilizei. Existia um povo que era o povo de Deus, eram os israelitas. Era um povo muito querido, muito amado pelo Senhor. Aí você vai explicar quem eram eles, que eles eram especiais, que eram queridos por Deus, Deus amava muito eles, mas eles estavam vivendo em uma terra, em um lugar chamado Egito. Isso mesmo, no Egito. Aí você pode perguntar, já ouviram falar de um lugar onde tem muitas pirâmides, tem muito deserto? É o Egito. Alguém já viu? Você pergunta para a criança para ir interagindo com ela. No Egito, quem governa não é um rei. O nome da pessoa que governa, o cargo que ela ocupa se chama faraó. Vocês já viram o faraó? Ele usa uma coroa desse jeito, é uma coroa diferente. E o faraó era quem mandava no Egito. Mas aquele faraó era muito mau. Daí você fala que era um homem muito mau, que não gostava do povo de Deus, porque o povo de Deus estava crescendo muito, ele estava muito preocupado. Ali você vai explanando, leia a lição, ali tem muitas dicas, né? De como você pode imitar a voz de faraó, fazer uma voz de bravo. Até pode usar essa coroa aqui para estar fazendo como se fosse o faraó. E faraó oprimia o povo, dava chicotadas, batia no povo de Deus e eles estavam ficando muito tristes, muito preocupados. Isso aqui foi um cinto que eu peguei e fiz como se fosse um chicote. Você pode usar qualquer outra coisa, pode ser barbante ou algo nesse sentido. Batia no povo e o povo tinha que trabalhar muito, o povo tinha que fazer, sabe o quê? Tijolos, debaixo do sol quente, eles tinham que trabalhar. E assim você vai explicando para as crianças, vai discorrendo a história, dando detalhes, né, para valorizar. Mas aquele faraó malvado não estava contente, porque o povo de Deus estava crescendo e ele estava preocupado. O que eu vou fazer? Eles vão nos vencer? Eles vão ser mais do que nós? E ele teve uma ideia. Que ideia será essa? Que deve ser uma ideia muito má, porque esse homem era um homem muito mau. E ele pensou, já sei, quando os meninos nascerem, eu quero que matem todos eles. Aí você explica que tinha as parteiras, as mulheres que ajudavam, as mamães a ganhar bebê, só que elas não obedeceram à ordem de faraó e não mataram os meninos. Aquele faraó ficou muito irado e ele disse, eu quero que a partir de agora vocês peguem esses meninos e joguem no rio. Naquele rio tinha muitos crocodilos.
para que os crocodilos comessem os meninos. Já pensaram, crianças, que homem mau? Onde é que já se viu fazer uma coisa dessa? Esse era o faraó. Mas o povo pensou, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver esse problema? Vamos pedir a ajuda de Deus. Deus é quem pode nos ajudar. E assim você vai, é só uma ideia de como você pode contar a história, como que você pode fazer. Aqui são materiais bem simples, eu vou disponibilizar também para imprimir essas mãozinhas. Aqui é um simples ponto de interrogação. Aqui eu peguei uma bonequinha, embrulhei num paninho. O rio eu fiz com papel seda, mas você pode usar um TNT. Aqui eu desenhei um balão, né, de pensamento. Aqui o chicote eu já falei para vocês. Aqui a coroa de faraó, eu fiz ela também, mas eu vou disponibilizar para imprimir. Quem quiser imprimir, achar melhor, né? Pode daí imprimir, ela vai estar prontinha. E daí o tijolo e as frases, as palavras, né? Egito e israelitas. Essa é uma maneira que você pode contar a história, mas existem muitas outras, como caixa-cenário, outras ideias, usar as figuras da própria revista, mas sempre enfatizando os fatos. Jamais leia a história, você precisa se preparar e as crianças vão saber disso se você estiver realmente preparado para dar essa aula. Para enfatizar o objetivo, eu fiz uma dinâmica, eu procurei uma dinâmica que é a dinâmica do pirulito. Talvez você já tenha ouvido falar dessa dinâmica. Você vai dar um pirulito para cada criança, mas já avise que não pode comer antes da hora, né? Vai estar fechadinho e você vai dizer para cada uma delas, põe ela em círculo, estique o braço e tente comer o pirulito. Mas como é que elas vão comer o pirulito? Não tem como, não vai alcançar. Daí você vai dizer, agora vocês vão pedir ajuda para o amigo. Então o amigo, com a mão que está livre, vai vir e abrir o pirulito. Daí elas vão poder aproveitar o pirulito. Assim é melhor nós pedirmos ajuda. Assim é com Deus. Na vida, quando nós estamos diante de muitas situações, de todas as situações, nós precisamos pedir ajuda para Deus. Assim como aquele povo pediu ajuda para Deus, nós também precisamos pedir ajuda, porque Deus vai nos ajudar. Essa é a história de hoje, essa é a lição de hoje. Para a semana que vem tem muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. Ore, se dedique, planeje, prepare, que com certeza as suas crianças se sentirão motivadas, se sentirão amadas por você, professor. Esse é o seu ministério. Trate com carinho, faça o seu melhor para o Senhor.